Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão ter acesso a esse vídeo pelo YouTube. E aos irmãos que estão aqui conosco, boa noite, Aidil. Muito obrigada por estar conosco. Boa noite às nossas amigas aqui presentes, Betsy, Maria, Cezana. Aí, tá vendo as meninas como elas estão? Lindas. Deixa eu só melhorar. Está escurinho ainda porque nós não demos a luz. Entendeu? Só mais tarde. A Betsy é que fala assim, faça-se a luz. Então, e boa noite a todos que estão aí do outro lado da telinha, né, nos assistindo, com as bênçãos de Deus, que possamos ter uma noite de muito aprendizado, de muita paz no nosso coração. Isso aí que acontece quando a gente busca o caminho reto, né? Quando a gente busca seguir as orientações do Mestre Jesus, pelo menos estamos fazendo a nossa parte. Como sempre eu digo, ele disse, batei, que a porta se abrirá. Nós estamos batendo, nós estamos aqui, né, semanalmente, diariamente, buscando aprender um pouquinho mais, buscando estudar. Mas na internet eu consigo um estudo mais aprofundado e eu consigo pessoas que falem muito melhor sobre o tema. Mas aí nós não estaremos construindo a ambiência do nosso ponto de luz, que é justamente uma das atividades que mais integram o grupo, é a atividade do estudo. Estudarmos juntos, né? Abrirmos a nossa mente, tirarmos as dúvidas, e assim a gente vai se fortalecendo para este trabalho. E muito antes de ser um trabalho para o ponto de luz, é para nós mesmos. Então, nós somos os primeiros a serem beneficiados das oportunidades que Deus nos dá. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Tudo bem, meninas? Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, que possa permitir iniciarmos mais uma atividade desse ponto de luz. Que possa derramar sobre nós as suas bênçãos, trazendo para todos nós clareza de pensamento, entendimento, que possa nos auxiliar neste processo de despertar da nossa consciência, para que todas as orientações, todas as instruções que nos forem trazidas, nós sejamos capazes não apenas de compreender e internalizar, mas principalmente de colocar em prática os ensinamentos recebidos. Assim, Senhor, pedimos a tua proteção para que os estudos transformem de acordo com a tua vontade. Pedimos tua misericórdia, querido, dos benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos desta casa, em especial os que coordenam os trabalhos dos estudos doutrinários, possam conosco estar, nos auxiliando e nos orientando. Que eu possa abençoar todas aquelas pessoas que gostariam de estar conosco esta noite, presencialmente, mas que por algum motivo não puderam estar, que possam receber também a sua bênção e a sua proteção. Assim, nós damos por iniciado esta atividade e pedimos, cuide, Senhor, de nós. Embala-nos em teu olhar amoroso, envolve-nos com a tua luz, para que possamos caminhar com mais segurança, serenidade, com a certeza de que tudo passa. Obrigada, Mestre. Esteja conosco hoje sempre. Assim seja. E a gente enxerga. Agora sim. Agora enxerga mesmo. Agora é o seguinte, agora enxerga e não cochila. Né? Então, meus irmãos, não vamos perder tempo, porque o nosso evangelho hoje é maravilhoso, como todos os dias. Tem que ser essa aqui, tem que estar acesa. Eu acho que tá um pouquinho de uma. Aí tá bom, aí melhorou. Não, nessa aqui, ó. Aí tá pouco, aí tá soninho. Não, então tá. Aí dá soninho. Vamos deixar tudo. Tudo? Né, Silvia? Eu quanto mais claro na quarta. Olha, Deus tá na quinta também às vezes acontece. Então vamos lá. Parar com a música aqui. Compartilhar o nosso capítulo da noite. Tchau, um minutinho, por favor. Compartilhar. Cadê, abençoador? Acho. Aqui. Pronto?
Chegou aí, Aidil? Chegou sim. Aí está. Né? A Dil, você tá muito séria. Ah lá, Aidil. Agora tá melhor. Então, meus irmãos, vamos lá. Então, lembrando que o objetivo é isso que nós temos que falar aqui agora. Olha, prestem atenção. Nós vamos dar continuidade naquele estudo sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, né? Peraí, falta eu abrir meu roteiro aqui. 14 tem 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Para quem está chegando agora e já tem o costume de nos acompanhar pelo roteiro sistematizado, é na página 286, tá? Ainda? 287, desculpa, 287. Ah, é. 287. E aí, nós começamos com esta reflexão. Qual que é o objetivo de estarmos estudando sobre a parentela corporal e espiritual? Aí diz: esclarecer o significado de parentela corporal e parentela espiritual, assinalando em que consistem os verdadeiros laços de família e nossa responsabilidade junto aos que reencarnaram como nossos familiares. Então, o objetivo é esclarecer essa questão de parentela corporal e espiritual. Por quê? Porque nós vimos na semana passada aquela passagem de Jesus quando ele disse, ele chega dentro de casa e fala: seus irmãos e sua mãe saem fora. Ah, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então foi explicado que é minha mãe e meus irmãos aqueles que cumprem a vontade do Pai. Então, se nós olharmos como uma família universal, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós somos todos irmãos, né? Mas a gente vai percebendo que as famílias vão se formando da mesma maneira que quando nós chegamos numa escola, vamos estudar, aí a gente percebe que imediatamente, a gente no segundo dia, a gente já está ali próximo àqueles que sintonizam conosco. Próximo àqueles que têm as mesmas afinidades, não é assim? Aí a gente forma os grupinhos, onde a gente gosta de estar mais junto, de conversar. Então, na nossa caminhada espiritual, que é uma caminhada de aprendizado em todos os momentos, é como se nós estivéssemos numa grande escola, que é a nossa planetinha azul, então nós também temos essas questões de irmos nos aproximando daqueles que estão, que têm afinidade conosco e não ficarmos tão próximos daqueles que não têm a ver. Porque, por exemplo, estávamos falando há pouco tempo atrás sobre a questão da mudança que ocorre com a gente quando a gente começa a ter um despertar de consciência para o que realmente importa na nossa evolução. Então, se você não é de falar palavrão, dificilmente você vai estar convivendo com muito prazer com aquele que está toda hora com a boca suja, né? Você não fuma, você não bebe, dificilmente você vai estar ali em sintonia com aquela pessoa que está só no boteco, que está só querendo... Então, assim, são coisas que não condizem uma coisa com a outra. Então, você acaba não tendo aquele vínculo. E quando nós falamos do nosso comprometimento nas questões da nossa vivência, hoje nós estamos plantando aqueles companheiros que estarão conosco numa outra reencarnação, porque normalmente nós reencarnamos próximos uns aos outros. Mas se este reencontro na próxima reencarnação vai ser bom, depende do que nós estivermos fazendo hoje. Porque se hoje eu estiver semeando sementinhas do bem, procurando ser uma pessoa do bem, eu não tenho por que despertar nessa pessoa o ódio. Ela pode até ficar com raiva de mim porque ela quer, mas que eu não dei o motivo. Então, se eu não dou o motivo, mas ela tem raiva de mim, eu não criei o vínculo que faça com que eu volte próximo a ela. Eu já resolvi minha questão. Eu não estou com raiva dela. Se ela está com raiva de mim, o problema é dela. Entende? Agora, se nós procuramos desenvolver amizades, laços de afeto e estarmos ali sempre procurando um fazer o bem ao outro, nós vamos reencarnar. E se tivermos a sorte de reencarnarmos próximos, seremos amigos, aqueles amigos que estão sempre ajudando, seremos na família aqueles irmãos que dão muito certo, que combinam, que estão sempre juntos, não tem família assim? Mas nós vimos que tem o que também? Tem aquelas famílias que é igual cachorro com gato, né? Não aguentam nem olhar para a cara um do outro que já estão brigando, não é assim? Por quê? Porque reencarnaram ali espíritos extremamente devedores entre si. Então estão ali para poder rever isso aí. Mas espíritos que se magoaram muito, que se prejudicaram, e foi colocado ali para que eles possam rever, né, essa situação. Então acabar de se matar. Né? Mas aí não, né? Aí não é isso que Deus quer, né? Pode até acabar, mas infelizmente a gente sabe que acontece, né? De alguém falir realmente nesse propósito e
fazer, partir para a exceção. Vamos falar das regras. Então, na parentela corporal, diz assim, olha, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou assim porque meu pai também é assim, isso é de família a gente ser assim. Não, mas se você é, por exemplo, a pessoa intolerante, a pessoa revoltada com tudo e seu pai também é assim, você não herdou isso dele. O que acontece é que reencarnaram espíritos com a mesma característica naquela família. Entende? Então a gente não herda. Essa questão do caráter, do gênio, da personalidade, a gente não herda. Agora, quando um pai, uma mãe, recebe ali um filho e já identifica nele desde cedo a sementinha ali da rebeldia, do egoísmo, muitas vezes até dos maus costumes, cabe a estes tutores, né, a estas pessoas que estão responsáveis por este espírito, reconduzi-lo para o bom caminho. Então, por isso que Santo Agostinho fala, né, lá no Evangelho, que os pais serão cobrados o que fizeste com os rebentos que foram colocados sobre a tua responsabilidade, para que pudesse direcioná-los para Deus. Você fez isso? Então, se você não fez, você falhou. Se você deixou, ele é egoísta, aí chega ali, tá em casa, logo com as crianças, você já percebe. Chega um priminho, aí o amiguinho já não quer dividir a boneca, não quer deixar o outro pegar na boneca. Então você já percebe. Aí você vai falar assim, nossa, mas fulana é brava, não tem ninguém que pega naquela boneca dela quando deixa de casa, ninguém pega. Quer dizer, está incentivando nela uma atitude de egoísmo, ao invés de incentivar a questão da partilha, da convivência. Então nós, enquanto pais, nos equivocamos muito, porque muitas vezes a gente acha bonitinho o filho fazer determinada coisa, mas aquilo ali está denotando um desvio de caráter. E que se não for tolhido logo cedo, porque a vovó não dizia que é de novo que se torce o cipó, se não for torcido logo cedo, depois não tem como você recuperar, né? Mas o exemplo eu acho, principalmente da presença paterna. Quando é muito forte, quando é muito, como é que fala? Muito rigoroso, ele coloca filhos muito fortes na opinião, no que vai falar. Eu acho que lá em casa se nasceu todos fortes junto, assim. Personalidade forte. Forte. E aí você fica pensando assim, de onde vem isso, né? Isso vem do que você presenciou. Eu acho que vem do que você presenciou, né? Daquele rigor, aquela coisa de cobrança. E vidas passadas, né? Aí a vida passada eu estou aprendendo agora. Está aprendendo agora, né? Aidil? Oi. Aidil, responde para nós aí, por favor. Como se explica o vínculo que existe entre um pai e um filho? Na página 288. O pai fornece ao filho apenas um invólucro corporal, uma vez que o espírito já existia antes da formação do corpo. Se estão unidos, é em razão dos laços de simpatia ou de antipatia que já existiam anteriormente ao reencarnante. O corpo precede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Não é? Então, acho que isso aqui ficou bem claro, né? E aí, na segunda pergunta, ainda fala assim, Aidil, olha, qual é o dever do pai em relação ao seu filho? Auxiliar o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral, a fim de fazê-lo progredir, além de orientá-lo na prática do bem. Filhos são espíritos a quem estamos ligados e que precisam do apoio dos pais para progredir. Pois tá claro aí. Então, é a nossa responsabilidade, né? Os filhos precisam do apoio dos pais para progredir.
Imagina aqueles pais que simplesmente colocam o filho no mundo e acham que não tem obrigação nenhuma mais com aquela criança e deixa. Os filhos não são educados, são criados. Porque criar filho é muito fácil, né? Mas educar já é uma outra questão. Então, eu conheço mães, né? E, em especial tem uma que tem 7 filhos, mas ela só pôs no mundo. Ela não dá a menor assistência, vive desses benefícios aí de Bolsa Família, como é que chama até o negócio da primeira infância? Ela tem 3 filhos da primeira infância. E tal, mas assim, não dá a mínima para os filhos para corrigir nada. Então você fala assim, meu Deus, como essa pessoa vai ter que responder perante Deus, né? Porque não é só você colocar filho no mundo, mas cada filho que ela arranja, ela já vem com uma Bolsa Família, já vem como então. Ela não tem E igual a essa orientação, são né? muitas pessoas, né? Infelizmente tem muitas pessoas que levam por esse lado. Mas a nossa responsabilidade é de mostrar o caminho. O filho pode até não seguir, mas aí já é problema dele. Se você fez a sua parte, você não tem que preocupar com isso. E aí, seguindo aqui na nossa leitura, diz assim, olha, peraí. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes... Diferentes aí. Cadê? Aí. Aonde? Sim. Nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Não é assim? A gente às vezes tem amiga que não é consanguínea, mas que a gente tem muito mais afinidade. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, 2 espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus... Hã? Oi, Adil. Adil, você falou aí? Parece que ela está dando... Congelou? Agora voltou. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E quantos de nós, meus irmãos, conhecemos família que se dissolve depois que os pais morrem? Não é? Tem famílias que estão ali unidas enquanto os pais estão vivos, porque tem aquele encontro na casa dos pais, né? Que seja por obrigação, pelo que for, mas bem ou mal estão ali se reunindo, mas que quando morre o pai, depois morre a mãe, eles passam a se encontrar mais. Ou seja, qual é o vínculo, né? O vínculo afetivo que tem ali? Nenhum. Foram famílias somente pelo laço consanguíneo. Aí ainda fala aqui, a gente vai terminar a leitura para a gente partir para as perguntas, tá? A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, ou seja, aqueles que comungam
do mesmo gosto, dos mesmos valores, que estão na mesma busca, né? Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era como espírito, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Ou seja, em momento algum, Jesus quis dizer que Maria não fosse realmente sua mãe, porque a gente sabe o quanto que Maria foi importante, né, na criação do menino Jesus. E aí, quando a gente pensa o que foi a aprovação daquela mulher quando ela aceitou o anunciado lá do anjo Gabriel de que ela daria a luz ao Salvador, e depois eu fico imaginando é quando essa mãe, acompanhando o filho na subida ao Calvário, vendo aquele filho que ela criou e vendo o filho ser inocentemente crucificado. Então, aquela música aqui do Emmanuel, né, que a Elizabeth Lacerda canta, Confia e Vai, minha música, é o poema do Emmanuel, que ela musicou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos céus sustentação. Serva de Deus, confiou. Entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Então, assim, ela tinha fé, ela confiava no Senhor. Ela sabia que o que estava se cumprindo ali era a vontade do Pai. Então, ela buscou suportar. E aí, na terceira pergunta, a Dil quer comentar alguma coisa? Não, essa passagem é muito linda de Maria e esse exemplo dela nos traz assim uma fortaleza, né? Não é? Porque imagina a dor que essa mulher não sentiu, né, menina? Isso. Mas ela, como um ser iluminado que era, né, ali atravessou aquela situação, nos ensinando de como podemos atravessar também. Né? Então, para nós aí, né? Como se formam as famílias do passado como filhos? Pela união de espíritos ligados por anteriores relações de simpatia, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, ou pelo reencontro de espíritos afastados entre si por antipatias anteriores, ou cumplicidade no mal, traduzidas por incompatibilidade entre os mesmos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Então a gente fala como que a sabedoria de Deus é imensa, né? A justiça dele, a oportunidade que ele dá de almas que são completamente antagônicas, que são rivais, possam reencarnar e ter uma oportunidade de se redimirem, né? de ressignificar essa relação. Então, o espírito que eu prejudiquei muito, por exemplo, eu posso reencarnar recebendo este espírito como um filho. Então, eu já vou de cara ali me desdobrar em amor para a criança, porque normalmente estamos falando da regra, não das exceções, mas normalmente a mãe tem um amor incondicional pelo filho, pequenininho, está ali doando tudo de si, e pode quebrar este vínculo do passado que era de ódio, entendeu? E já fazer com que aquele amor renasça. E aí pronto. Mas e quando ela falha? Acontece de falir, acontece do espírito não. Às vezes nem aceitar reencarnar e ter um aborto espontâneo, que o espírito não quer de jeito nenhum retornar, né, junto àquele corpo, né, aquele espírito. Pode acontecer uma série de coisas. Mas falando da regra, a regra é que quando você recebe um espírito, mesmo que seja seu adversário, mas você recebe na condição de filho, a regra é você já começar a dar a ele ali o amor. E se você for uma pessoa preparada espiritualmente, você vai acompanhá-lo com orientação e com amor, inclusive na adolescência, quando o espírito já passa a ser exatamente o que ele é. Então, quando ele se mostra ali aquele adolescente petulante, desafiador, que fica querendo, né, te desafiar e tal, é a hora de você perceber que você não é a irmã mais velha daquele espírito e educar. Você é mãe. Então, é você que coloca o limite. Mas, infelizmente, esses pais de hoje não educam tanto assim, né? Ele fica muito querendo ser amiguinho do filho e esquece que o objetivo maior é de educar. Educar, conduzindo para um bom caminho e assim, até enquanto você morar comigo, quem manda aqui sou eu. As normas da casa são minhas. O dia que você tiver a sua casa, faz o que você quiser. Mas os pais hoje não têm muito essa firmeza, né? O que você fala, Edil?
Os pais hoje não têm essa sabedoria, né? Porque eles vivem tão distante da espiritualidade, da religião, que eles não têm essa forma de saber lidar com o filho, não é? Porque se pelo menos buscasse uma religião que ali induzisse ele a ter este olhar, saber que aquilo ali se trata de um filho onde ele, como pai, como mãe, ele se encontra ali à frente de educá-lo, né? São situações bem, bem delicadas, porque existem filhos que são viciados, né? Outros que já nascem ali, já batendo de frente, já mostrando quem é ali, diante de outras reencarnações, né? E outras encarnações. E assim, quando se tem este conhecimento, né, se torna mais, vamos dizer, fácil, leve de lidar com aquele serzinho que não é um simples serzinho ali que só tem amor no coração. Às vezes ele mostra que é um espírito que está ali para os dois crescerem. Então, a Exatamente. sabedoria, né? E aí, praticamente, você respondeu aí a pergunta número 4. Podemos ter, então, inimigos do passado como filhos? Sim. Daí, uma das finalidades da família terrena, proporcionar pelos laços consanguíneos reajustes de relacionamento entre espíritos inimigos, atendendo os reclames da lei de Deus, que é de fraternidade. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Justamente. Aí que a gente vai entender como que se define a parentela corporal e espiritual. A número 5, aí, olha só, dentro do que você falou aí. A corporal é aquela constituída pelos laços frágeis da consanguinidade e da matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na existência atual. A espiritual é aquela caracterizada pelos laços espirituais, fortalecida pela purificação, se perpetua no mundo dos espíritos. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Kardec nos trouxe isso de forma muito didática, né? Família corporal, família espiritual, mas nós sabemos que nós somos uma família universal, que somos filhos do mesmo Pai. Jesus é nosso irmão, né? Não existe dois Jesus, não existe dois Deus. Então, para nós somos filhos do mesmo Pai. Mas essa questão da família espiritual, quantas pessoas estão muito mais tem muito mais afinidade com aqueles que muitas vezes não pertencem à sua família e muitas vezes dentro da família eles não encontram meios nem de se sentir à vontade, se sentir bem, não sentem, né? Não se sentem bem uns com os outros, por causa dessa diferença dos espíritos aí. E aí, para a gente encerrar do roteiro, que ensinamento nos transmitiu Jesus ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos, referindo-se àqueles que não eram seus parentes? Os nossos verdadeiros irmãos são aqueles a quem nos ligamos pelos laços eternos e duráveis do Espírito, caracterizados pela estima e simpatia mútua, e não necessariamente aqueles a quem nos vinculamos pelos laços frágeis e temporários da matéria. Devemos nos esforçar para criar e ou fortalecer os laços de simpatia entre os que constituem nossa parentela corporal na atual existência. Há pessoas que amamos mais do que os irmãos consanguíneos, mesmo nada sendo para nós. Então, mesmo eu tendo reencarnado entre pessoas que não têm nada a ver com a minha família espiritual, porque eu não sinto afinidade com elas, eu tenho o compromisso de procurar transformar estes desafetos em afetos. Aí já passarão a fazer parte da minha família espiritual, estaremos juntos em outras
reencarnações com outros sentimentos uns para com os outros, entendeu? E aí a conclusão deste estudo, desta reflexão nesse capítulo é a seguinte: os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os da consanguinidade, uma vez que são os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos que temporariamente habitam. Assim, a nossa família é o ambiente de purificação, para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos em existências anteriores. Então, nós somos atraídos por quê? Porque é a afinidade, a sintonia, não é? Então, o problema é que a sintonia, a afinidade não é só com coisas boas. Então, tem famílias também de bandido, famílias que tomam conta de boca de fumo, vai passando de pai para filho, aquelas coisas. Infelizmente, não são só afinidades para o bem. Você quer comentar alguma coisa, Beth, se acrescentar? E aqueles que são agregados da família que vêm para perturbar. Não é? Pois é, aí é para servir de aprendizado para eles e de prova para os outros, para demonstrar paciência, o amor, a tolerância. Você sempre tem na família uma ovelha negra, né? Mas o que é isso? É justamente a misericórdia de Deus com este espírito que precisa de um exemplo. Então ele reencarna numa família onde ele tem toda a base ali para que ele possa modificar. Se mesmo assim ele não quiser modificar, aí ele perdeu a oportunidade. Problema dele, né? Silvinha, quer falar alguma coisa? Não. Maria? Não. Boa. Silvana? Aidil, quer completar? O que já foi falado. Quer completar alguma coisa aí, Aidil? Tá tranquilo, tá completíssimo. Então ficou clara essa questão da família temporal? Ficou, Silvana, para você, Silvinha? Certinho. Cadê? Esclarecedor. Então, peraí, deixa eu achar aqui. Eita, Lili. Perdi meu O negócio. som está fugindo ou é impressão minha? Oi? Certo também. O som está fugindo ou é impressão minha? O quê? Quando alguém chora. Som. O som está fugindo ou a impressão minha? Não, tá normal, Aidil. Não tá normal? Porque de vez em quando aqui tem uma queda, né? Aí sai da tela. É que você saiu do ar agora mesmo, não foi? Isso. Pois é, não, mas aqui tá tranquilo, aqui não tá com problema, não. Eu acho que é a minha internet. Então vamos abrir aqui agora lá na questão 185 do Livro dos Espíritos. Peraí, só um minutinho. Ah, 185. Peraí, só um minutinho. Deixa eu botar aqui outro banner agora. Deixa eu abrir aqui. Calma. Senhor. Aqui. Olha, não está aparecendo aqui, que coisa estranha. Eu, hein? Só um minuto, gente, não estou. O que aconteceu aqui? Tá me ouvindo, Aidil? Estou te ouvindo. Peraí, só um pouquinho. Não quer abrir aqui o Miramês? Aí não está indo frio. Hã? não. Aqui está muito frio. Tá geladinho aí? Aqui está. Tá. Não, aqui eu posso levantar aqui agora, porque tá para baixo. Eu estou sentindo no pé. É no pé que eu estou sentindo mesmo. Ficar em cima aí, não. É no pé. Vocês Ela podiam é aqui em ter- cima, não, né? É no pé. Eu pensei Peraí. que tênis. O pé está gelado. É porque eu pus para baixo aqui, ninguém falou nada. É porque na hora que chegou tava quente. Tava aqui, tava um bafão aqui. E agora vai refrescando. Agora já sim, tirou deixa do eu ver pé. aqui só um minutinho, menino. Não sei por quê, mas não está compartilhando o Miramês. Peraí, tá bom. Olha lá.
Eu, hein? Deu uma zebra aqui. Só um minutinho, por favor. Não falo nada. Quando você vai mexendo, eu vou meditando aqui. Pra me desenhar. Tá tudo certo aqui, ué. Mas olha dormir. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. O que está acontecendo aqui? Ai, vamos ver. Enquanto você está aí, Achei. Agora deu. Deixa eu falar. Ah, Eu ia falar alguma coisa. pode falar, Edil. não, eu ia dizer, por enquanto você, mas foi tarde demais, né? Acho. Estava procurando, eu ia citar aqui um exemplo aqui, mas tudo bem. Não, pode falar. Não, é o exemplo dessa a parentela do que a gente acabou de ler, né? Eu vivenciei isso aí com uma amiga e, e foi bem presente mesmo a relação dela com a filha. E foi bem interessante quando eu conversei com ela em relação a isso. A ela ter este olhar. E aí foi Espíritos quando antagônicos. ela, não sei, tá fugindo. A sua internet está caindo, Vamos lá então para a nossa questão 185 do Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Então, Kardec, né, nesta questão número 4, deste capítulo 4, falando da pluralidade das existências, encarnação em diferentes mundos, na pergunta 185 ele pergunta o seguinte: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada minuto? E os espíritos... em cada minuto... eu pus um minuto aqui, peraí, Jesus amado. Em cada mundo, Peraí. Em cada globo. Oi? Cada globo. Em cada mundo? Globo. Aí. Não. Não. Mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Ô, gente, que legal, né? Semana passada a palestra foi sobre lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Então, se a gente lembrar, né, da época do Homem das Cavernas, todas estas fases que o nosso planeta já passou, falamos até sobre isso aqui numa terça-feira dessa, que o nosso corpo físico ele era muito mais grosseiro, né? Porque tinha que se submeter a condições climáticas muito mais grosseiras do que a Terra é hoje. Então a gente vê que a Terra ela saiu de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Então já deu um salto aí na sua evolução, né? Agora, para um planeta regenerado, um planeta em regeneração, um planeta regenerado, com certeza muitas mudanças ainda ocorrerão conosco. É só que eu vejo assim, um acidente de percurso que, em vez do homem ir ficando mais bonito, mais belo na sua aparência, ele vai ficar até belo, mas com o pescoço assim, ó. Vendo celular?
Porque eu acho que a constituição do homem já vai nascer. Vocês já perceberam como é que todo mundo hoje você só vê assim? Gente, isso é uma coisa absurda. Olha para frente. Não olha para frente, já está fazendo assim, ó. Então a coluninha dele já está virada. Mas então a gente vê o seguinte, que assim como evoluem as raças, evoluem também os mundos. Então o mundo ele vai se tornando de acordo com a raça que vai habitar ali. Imagina a gente num mundo lindo igual esse, com essas paisagens que a gente vê ali, né? Se tivesse ali um troglodita daqueles ainda, um dinossauro, o homem das cavernas, não combina, não é um ambiente para isso. Então naquela época eram muitos vulcões, era aquela terra com aquele clima inóspito, né? Com aquela muito quente, e ventos fortes, tempestade, tinha que se abrigar nas cavernas. Ele tinha que ter outra constituição física, né? Ele tinha que ser um homem. Eu fico meio preocupada raiz, né? assim. Como é que a gente vê assim? Acaba toda aquela população para começar uma outra e os descendentes dessas raças anteriores? Não, mas não acaba toda a população para chegar a outra. Isso vai acontecendo. É a mesma coisa que você pedir um café com leite e aí você fala assim, não, agora que está o café com leite, eu quero só o leite branco. Aí, mas você não tem como tirar o café daquele leite ali. Então, vamos dar um exemplo hipotético, né? Aí você pega o leite e começa a derramar naquela xícara. E vai derramando, de modo que ela vai começar a transbordar o café com leite. Mas a partir do momento que você está colocando só leite ali, leite, vai ficar só leite. Então, as raças elas vão chegando na humanidade, a humanidade que vai chegando no planeta, ela vai chegando aos poucos. Por exemplo, nós sabemos que nessa questão do mundo, como é que chama? A fase de transição que o planeta está passando, é uma fase onde tem mais espíritos emigrando, né? Vão sair, com certeza, vai haver uma limpeza espiritual no planeta, mas não é sair todos de uma vez, vão saindo, de modo que a maioria que for ficando, vai sendo a maioria já que quer se regenerar. Mas enquanto você vê estes absurdos que a gente vê acontecendo, dessas injustiças, de violência, de tudo que a gente ainda vê acontecer no nosso dia a dia, questões como crianças, né? Coisa que você vê que coisas que são monstruosidades. Chico Xavier dizia que para que a gente possa considerar que vai estar no terceiro milênio, é daqui uns 200 anos. Então não tem como você falar que nós já estamos na era de Aquário, nós estamos entrando nela. Mas quando você fala milênio são 1000 anos. Nós estamos com 20 anos, né? Do terceiro milênio, 20 anos, é isso mesmo, 2020, né? Então imagine que 20 anos do terceiro milênio, nós temos aí ainda 20 anos, 980 anos pela frente, que é o terceiro milênio. Então não quer dizer que a mudança da nossa, que o café com leite vai ficar branquinho, com daqui 100 anos, nem daqui 200. Isso é algo que vai acontecendo paulatinamente. Então você vê reencarnando, igual já ficamos. Agora, há pouco tempo eu estava ouvindo uma palestra falando destes grandes que foram da literatura brasileira, eu devia ter anotado o nome, e que vão reencarnar agora para trabalharem na educação. Já vem com a missão de estarem trabalhando na educação. Por quê? Porque vão ter que consertar essa bagunça que fizeram com a educação, né? Destruir a educação. Então estão vindo artistas do passado, artistas daquela beleza maravilhosa que a gente via nas artes, estão reencarnando para poder trazer de volta isso aí. Mas isso é ao longo dos séculos, né? Isso é ao longo dos séculos. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que pedir a Deus que nos dê essa sabedoria para a gente lidar nesses momentos, porque tem vezes que é desesperador, né? Que você pensa que isso não vai passar, mas vai passar. Então aí, daqui 600 anos, quantas vezes nós já saímos e já viemos do planeta? Né, gente? Já pode ter vindo aqui umas 3 vezes daqui 600 anos, ou uma vez, ou 2, Deus é que sabe. Mas nós já encontraremos um planeta que já avançou. E aquele número que a gente tinha aqui de pessoas do mal, né, não estão mais naquela proporção. Por quê? Porque hoje a gente pode não acreditar, mas o bem ele é maior do que o mal. O problema é que o mal faz barulho, o mal faz propaganda, o mal é ousado. Então a gente tem a ilusão de que o mal está dominando o planeta. Não está. Não está. Existe um propósito para que tudo esteja acontecendo da forma como está acontecendo. Se Deus está permitindo que nós testemunhemos essas atrocidades, tudo isso que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, no mundo,
é porque nós temos algo a aprender com isso aí. Até para despertar a nossa consciência e nós não sermos aqueles que vamos no futuro repetir o que eles estão fazendo. Ou seja, a gente vai se conscientizando que este não é o caminho. Outras pessoas que ainda estão dormindo para a realidade vão também despertando, né? Por que Jesus disse que é necessário que haja um escândalo? Porque é justamente através do escândalo que muitas pessoas despertam. Tem pessoas que se ficar só ali na conversa, no conselho, não resolve. Acontece ali uma situação escandalosa e aí o que acontece? Né? Aí a pessoa desperta. Então, entendeu como é que acontece essa mudança, essa transformação? O cafezinho com leite esse lá. Café com leite, você quer lembrando, assim vai botando leitinho lá, vai botando, porque toda hora vai ficar a xícara só o leitinho. Não é assim? Porque na minha cabeça parecia que como é que termina uma população? Não termina. Não, gradativamente. Eles vão voltando devagarzinho, né? Aí o Denis está aqui conosco. Boa noite, Denis. Então, agora, meus irmãos, olha só. Aí nós temos aqui, prosseguindo com a leitura, Miramês, né? Maravilhoso Miramês, nos fala o seguinte. Olha a mensagem de Miramês. Evolução moral e física. Filosofia espírita. Então, Miramês, olha que coisa. Esse Miramês, eu vou te falar, você nem não existe. O progresso é força de Deus que abrange toda a criação. O homem cresce porque desperta seus valores depositados por Deus em seu coração. A matéria, sendo criação de Deus, igualmente tem direito no carro do progresso. O corpo físico tem sua linha de aperfeiçoamento em todos os rumos que a vida possa lhe pedir. Porque se o espírito aperfeiçoa, necessário se faz que encontre corpos que correspondam ao seu crescimento espiritual. Todos os reinos da natureza têm sua marcha de ascensão. Essa é, pois, uma lei, pode-se dizer que é um determinismo da divindade. Então, por que os homens da caverna eram aqueles homens muito peludos? Porque eles precisavam se proteger também do calor, né, das agressividades do tempo. Mas hoje já não é assim. Hoje o homem não está querendo nem ter pelo no braço, mas misericórdia. Como é que chama, Silvinho, esses homens que buscam metrosexual? Metrosexual. Nossa Senhora, misericórdia. Mas tá bom, vocês estão felizes, você vai embora. As gerações que sucedem as gerações tendem a encontrar corpos mais sutis, de acordo com seus valores espirituais. A vida é a esperança. E a esperança se encontra no crescimento da alma para voltar a Deus de onde veio. O espírito tem o direito ou a obrigação de trabalhar conscientemente para o seu progresso, adiantando o seu despertamento no que tange aos dons que possui. Essa é a sua parte que ele deve e pode fazer. Todos os mundos estão sujeitos ao progresso na pauta da vida, onde gira e espera suas transformações. Quem perspassar ligeiramente algumas páginas que escrevemos sobre o assunto, pode pensar que estamos afirmando que Deus criou as coisas e os homens imperfeitos. Essa não é a ideia nossa, e nem queremos que se acredite assim. Deus, sendo perfeito, como já dissemos muitas vezes, não iria criar nada fora dessa linha da perfeição. Tudo que ele, o soberano Senhor, fez tem o traço da perfeição espiritual, mas os valores de tudo se encontram em estado latente. O despertamento vem com o tempo, por processos capazes de despertá-los para a vida. É nessa assertiva que sentimos que o Pai é todo amor, por não esquecer de nada para nos fazer felizes. Todos temos direito à felicidade, porque essa felicidade existe dentro de cada alma. Basta abrirmos este celeiro espiritual como o sol que deve brilhar no nosso mundo íntimo. A doutrina espírita surgiu no mundo com todas as condições de ajudar aos homens a acelerarem seu aperfeiçoamento em todos os campos de entendimento. E é nesta sequência que o próprio tempo assimila que estamos todos trabalhando em conjunto sob a direção do Cristo, de modo que os seres humanos se encontrem a si mesmos e conheçam as suas deficiências, dando início a impulsos constantes, para que o Evangelho possa ser vivido em todas as suas modalidades, no sentido de ganhar a libertação espiritual. As moradas são inúmeras no espaço de Deus, e as humanidades que habitam os mundos
são substituídas periodicamente por necessidade de melhores aprendizados. Isso acontece como nos países, estados e municípios da Terra, onde os valores se enriquecem nessas permutas de conhecimentos. Mas é bom que saibamos, Deus é um só Senhor, que tudo fez e tudo dirige em diferentes aspectos. Somente Ele cria. Nós outros somos co-criadores na grande oficina do Pai. Então veja que coisa maravilhosa que nos diz Miramês, né? Então, se nós observarmos até o que Jesus vem nos ensinar através da parábola dos talentos, a quem muito é dado, muito será cobrado, todos estes links que a gente faz com o que Jesus nos mostrou, é o caminho para a nossa evolução. Então, se eu ganhei um talento, eu tenho que multiplicar este talento. Mas se eu ganhei um talento e eu estou multiplicando e eu estou tendo muito, vai cobrar muito de mim também, porque eu recebi, eu recebi uma bagagem suficiente para me dar a condição de suportar as adversidades. Então, eu não posso, com o conhecimento que a doutrina espírita traz, ter a mesma atitude daquele que não conhece a doutrina como nós conhecemos, que não conhece a lei de amor de Jesus, a sua justiça como nós conhecemos, entende? Então, se eu conheço, eu tenho obrigação de ser diferente. Diferente no sentido de ser aquele que tolera mais, aquele que perdoa mais, aquele que procura ter humildade, aquele que está sempre ali pronto a ajudar e a servir, mesmo que não seja servido. Por quê? Porque enquanto espíritas, nós temos a consciência que nós não viemos aqui para servir, para ser servidos. Nós viemos para servir. Porque é através do trabalho junto com o próximo, através do trabalho no bem, que nós vamos consolidando os valores em nós, para nos ajudar na caminhada. E essa falta de entendimento da gente, às vezes a gente fala, faço tudo para todo mundo e parece que eu estou esquecida. Não dá essa sensação que você não existe? Não existe no receber. Uhum. Não recebe. Então você não existe. Você existe para doar. Mas é uma sensação que a gente deve sempre tirar, né? Porque, mas é uma sensação. Assim, eu estou fazendo porque eu sinto que eu devo fazer. Então, se o outro vai reconhecer ou não, é o problema do outro. Cabe a você continuar fazendo. Mas eu acho que não é nem reconhecer. Eu acho é sentir-se cuidado. Porque quando você cuida, você gosta de ser cuidado também. Então, não é uma coisa de cobrança. Ele faz, eu quero que ele faça comigo. Não, não é isso não. É a sensação de não ser cuidado. Mas essa sensação, ela não é maior quando você tem uma expectativa? Não. Eu acho que é uma sensação assim, que você olha e fala, tá precisando, vou lá. Tá precisando, eu vou lá. Tá precisando, eu vou lá. Aí depois um dia você para e fala assim, onde que eu tô? Entendeu? Não é expectativa. Eu acho que é você sentir onde eu estou. Hoje eu consigo compreender isso depois do que você falou agora. Entendeu? Que a gente veio para servir. Para servir. Então, assim, exatamente. Então, assim, e quando você tem essa consciência que você veio para servir, não importa o que o outro vai fazer, ou o que você vai atribuir, ou você vai cuidar de você quando você precisar. Você faz o que o seu coração pede pela consciência que você já tem. Então, nós temos que cuidar do outro e cuidar de nós. Agora, esperar que o outro cuide de nós, eu entendi o que você falou, mas esperar que o outro cuide de nós, se ele cuidar, maravilha, mas se ele não cuidar, a gente vai ficar decepcionado? Não. Então, se o outro cuidar, é lucro. Mas você cuida do outro porque faz parte. É uma sensação. A palavra certa é essa. É uma sensação parece de não existir. A Dil tá rindo muito ali, tô querendo saber o que foi? Pensando, de não existir. Fala, Dil. É a sensação, essa sensação é essa falta de querer que o outro também tenha o mesmo olhar, não é? É a sensação. A gente cuida e quer também ser cuidado, a gente dá amor, quer também ser amado, né? Essa sensação, mas aí a gente conhece, tem um conhecimento, estamos aqui para servir, né? Para servir e também ser servido, mas se diante daquele servir não tem aquela reciprocidade, né? Não é recíproco, porque o outro também recebe, no outro tempo, no outro time.
Aí a gente tem que trabalhar, se trabalhar isso aí. A gente está fazendo aquilo ali por amor. A gente não está fazendo para ter em troca, mas entendendo também a sua fala, Silvana, não é? Mas aqui estamos para se doar, se doar, sem esperar. Às vezes dói quando não é, o outro não enxerga da mesma forma, não é? Mas nós aqui estamos para trabalhar até isso aí também. Como Mas, podemos Adil, julgar? Oi. Mas, Adil, eu acho que essa sensação que a gente tem é quando a gente está um pouco cansado, Uhum. sabe? Fragilizado. Fragilizado. Fragilizado, isso mesmo. Aí vem, sabe assim, peraí, e eu, onde que eu tô? Sim. Cadê, onde eu tô, onde eu vou, né? Vou. Então, na realidade, Isso é coisa de mineira, Adil. A alagoana não sabe esse vocabulário. Quando você está fragilizado. Na hora que você se sente fragilizado, aí você quer um colo. Mas a Então, por isso que fragilidade é a carência. É. É a carência. Mas aí a gente sabe que a gente fez por amor, quis ajudar. Isso. E não recebe nada em troca, entre aspas, porque a gente é tão ajudado, a espiritualidade olha tanto para a gente, não nos deixa faltar nada, o necessário a gente tem, a gente não tropeça, Show de bola, a gente não fica doente. Então, só os pensamentos que a gente tem que controlar bastante, porque eu sinto mal com aquela pessoa, eu quero parar de falar mal daquela pessoa, sabe? Mas eu tenho que resolver um caso para parar de falar mal dessa pessoa. Empregada, entendeu? Quer fazer gente de maluco. Então, ela é pobre de espírito. Ela não entende, ela não estuda o que nós estudamos. Isso. Ela não entende, ela entende muito da religião dela e faz muito bem. Agora, eu principalmente, eu moro sozinha, né? Eu tenho meu filho que me vê de vez em quando, mas não tem a neta e a nora. São pessoas que são estranhas, sabe? Mas eu rezo por elas. Eu quero que um dia a gente precise uma da outra para estar mais juntas, sabe? Mas eu não espero nada. Eu só agradeço mesmo. Quantas bênçãos eu recebo. Muito mesmo. Betsy, a sua fala foi muito boa pelo seguinte, nós nunca estamos sós, né? E quando nós fazemos o bem pelo prazer de fazer o bem, pela consciência que a gente tem, a espiritualidade, nós estamos ali angariando a simpatia dos bons espíritos, e eles não nos estão olhando para a gente. Então, nós somos ainda reencarnados, humanos aqui, né, com todas as carências e fragilidades que os humanos têm, mas nós temos a obrigação de saber que nós não podemos ter expectativa. Quando você, mesmo que você pense de uma forma inconsciente até, mas quando você cuida, não, mas uma hora que eu precisar vai cuidar. Nada. Quantos filhos abandonaram os pais? Os pais que criaram os filhos crescem, vão lá e botam o pai no asilo quando fica velho. Então, onde que um pai imagina que vai se dedicar ao filho a vida inteira e esse filho vai colocá-lo no asilo? Não, mas para o filho, às vezes, aquilo ali é normal. Afinal de contas, asilo é lugar de velho. Asilo é lugar de velho. Meu pai é velho, vou pôr meu pai no asilo. Então, assim, você criar expectativa é receita de sofrer. Porque vai te gerar este sentimento, esse pensamento, que vai te gerar um sentimento de menos-valia, no sentido assim, poxa, eu faço tanto por ele, por que ele não fez por mim? No fundo, quando você identificar que o pensamento tem isso aí como raiz, você vai falar assim, quer saber? Vou pensar isso mais não. Vou fazer o bem porque o meu coração está pedindo que eu faça e a espiritualidade está vendo e eu sei que eu estou angariando muita proteção no plano espiritual. E a gente tem uns amigos que a gente mas eu não entendo como expectativa. Eu entendo que você fica fragilizado espiritualmente e aí você dá uma caída. Se você alimentar o pensamento. Não, mas em algum momento você dá uma caída. A gente não é essa beleza reta, não. A gente tem altos e a gente tem baixos. Sim. Quando você dá a caída, eu acho que ali você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, alguma coisa não está certa. Eu estou nesse lugar por quê? Porque você dá uma caída. Gente, cai. Cara, a gente não pode permanecer no chão. Exatamente. Mas até você levantar, essa sensação que você tem, é isso.
não é que eu espero dos outros, eu já esperei muito. Hoje não. Hoje não, eu já sou muito tranquila com relação a isso. Mas eu acho que, por exemplo, tem fases que você dá aquela baqueada, você está olhando em volta, você fala... Mas são as nossas escolhas. São as nossas escolhas, viu? Então, gente, esse papo é longo, graças a Deus, e é gostoso a gente conversar isso, né? E graças a Deus que a doutrina espírita vai nos ajudando nessa busca do autoconhecimento, vai mostrando para nós que sempre existe ali um farol a iluminar os nossos caminhos, nossos passos, principalmente nestes momentos de embate. Embate conosco mesmo, que às vezes até para nós compreendermos o que está acontecendo é difícil, mas quando a gente busca a luz da doutrina, a gente encontra o caminho. Então, assim, é claro que muitas coisas acontecem na nossa vida até para nos motivar a tomar uma decisão. Porque às vezes, sim, às vezes nós estamos em uma relação, seja lá de marido e mulher, de mãe com filho, seja como for, ou de amigo com amigo, ou até de trabalho, onde está precisando a gente dar um basta, porque a gente está sendo ali explorado, a gente está sendo ali sugado e não está recebendo nada em troca. Então, o relacionamento é uma via de mão dupla, não é? É uma via de mão dupla. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida para nos sacudir mesmo e a gente tomar a decisão. Mas como é que eu vou saber que é a hora de eu tomar uma decisão ou que eu tenho que buscar um aprendizado com isso aí, passar por cima e relevar? Aí você vai pedindo a Deus a sabedoria. Você vai trabalhando a sua resiliência, né? E buscando na oração te mostrar o caminho. Porque se for para você poder... não aguento mais esse emprego, eu quero romper com esse emprego. Vai te mostrar que aquilo ali é o melhor que você tem a fazer. Aí Santo Agostinho, né? O São Luís, naquela prece da sabedoria, aquela oração da sabedoria maravilhosa, que fala, dai-me força e coragem para mudar as situações que eu posso mudar, que precisam ser mudadas, dai-me paciência e resignação para eu suportar aquelas que eu não posso mudar e dai-me sabedoria para que eu possa distinguir uma da outra. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, porque tem situação que tem que ser mudada, depende só de nós. Mas tem situação que a gente tem que passar com elas, são situações imponderáveis, que não estão nas nossas mãos mudar, então a gente tem que aprender a tolerar. Entende? E a doutrina, ela nos dá muita força nisso aí. A gente encontra na doutrina... Eu acho que essa sua fala... Oi? Essa sua fala, eu creio que tenha respondido a questionada Silvana, né? Estamos aqui para isso aí, estamos no mesmo... Todos nós temos os nossos momentos de fragilidade, de queda. O que a gente não pode é cair e achar que vai deitar no chão e ficar lá esperneando, pegando pirraça. Não, reconhece a queda. Esquecer de levantar. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e volta por cima. Essa aí, eu aqui sorridente, mas sorriso aqui não está sempre, não. Né? Não é para sempre, não, né? Exatamente. Tem hora que o bicho pega, né, irmão? Mas então, meus irmãos, agora nós vamos lá para Estudando a Mediunidade, do Martins Peralta, maravilhoso. Falar nisso, eu acho que já está praticamente confirmado, dia 30, sábado, né? Nosso curso de passe, né, Silvinho? Dia 30, sábado, porque tem Maria. Tá ligada na data aí? Agora já chegou? Não é sábado agora, não. Não, passa nesse no outro. Dia 30, no outro. Capacitação e reciclagem, né? Dia 30. Hoje é 19 ainda, né? Então é daqui. Você tem essa semana, a outra semana. Reunião, curso de passes, dia 30. Anotou aí, né? Por que a gente não faz ele no dia do primeiro sábado? Mas é o dia do Evangelho. Não, 30 não é o primeiro dia. Não é o último dia. Então, não, Silvinha está falando para fazer no outro. Aí no outro é o primeiro sábado, é o dia do Evangelho. A gente vai vir para cá no sábado, depois vem no outro sábado. Ué, o que tem? Que bom a gente poder estar aqui. Maravilha. Porque esses são objetivos diferentes, né? Porque para fazer no dia do Evangelho, aí a gente não vai ter o Evangelho. Não, mas dá para ter o Evangelho e fazer tudo no mesmo dia, você acha? Fazer o Evangelho de meia hora, né? Aí não tem o passe depois, né, para todo mundo. Vamos estudar o caso. Não vejo assim dificuldade. Vamos estudar o caso. O problema é que no outro sábado tem a festa da maçonaria. E aí, o seminário, a gente não vai sair daqui antes das 6 horas da tarde. Aí vai ficar complicado para mim, sabe? No dia 7, né, que é o segundo sábado, que é o primeiro sábado de dezembro. Mas nós vamos estudar no caso. Nós vamos ver.
Vamos zapeando aí que a gente... A Dil já comprou a passagem aérea? Ah lá! Oi, Adil! Ai, não me cutuquem. Nós estamos te esperando aqui, hein? Seria uma bênção mesmo. Vamos lá para o nosso estudo abençoado aí do Martins Peralva, que eu adoro. Então, abra aí, por favor. Peraí, deixa eu mudar o banner aqui. Qual que é o capítulo e a página? Página 194. Peraí, mudei. Página 194. Na verdade, nós estamos lá na 195. Então, o que acontece? Só para a gente poder não cair de paraquedas, né, no texto que a gente está lendo, nós falamos na semana passada sobre a questão da alimentação excessiva, do desequilíbrio nervoso, da inquietude, das mágoas, das paixões, falamos isso tudo, né? Aí agora diz assim, olha, Emmanuel, ele diz assim, o equilíbrio do sistema nervoso e a ausência de paixões obsidentes são paixões que podem provocar obsessões, tá? Propiciam o estado receptivo favorável à transmissão do passe. Então, abre campo para obsessão. Quando a gente tem paixões obsidentes, por exemplo, aquela pessoa que tem a gula, o vício da gula, aquela pessoa que gosta de fumar o seu cigarrinho ali, nem cogita largar, aquela pessoa que gosta do vício do álcool, aquela pessoa que tem o sexo desregrado. Então, essas pessoas são completamente inadequadas para estarem no trabalho de passe. Por quê? Porque eles têm ali o tempo inteiro a influência destes outros espíritos que ficam incentivando a este tipo de comportamento. Então, Emmanuel, lá no livro O Consolador, tá, essa frase é lá do Emmanuel, diz assim, olha, não podemos esquecer que o passe é a transfusão de energias psicofísicas, ou seja, energias psíquicas. Então, quando eu estou aplicando um passe, eu estou fazendo ali a transmissão de energias. Aí diz aqui, e o veículo dessa transfusão deve, sem dúvida, ser bem cuidado. O veículo dessa transfusão, ou seja, quem é o veículo dessas energias que vem do plano espiritual para que possa chegar na pessoa que está ali para receber o passe? O veículo sou eu. Então, quanto melhor eu estiver, melhor eu posso ofertar. Quanto mais limpo for o meu canal, mais as energias conseguirão passar através de mim para chegar no outro. Mas se eu tive um dia difícil, se eu tive um dia ali que eu briguei, que eu me desarmonizei, eu chego aqui no Ponto de Luz, eu estou até com raiva ainda da desavença que eu tive lá em casa, vamos dizer, uma briga, na hora de sair. Poxa, eu tenho que ter a humildade de chegar e falar, olha, eu não vou participar do passe hoje, não vou aplicar o passe, vou ficar na vibração do salão, ou vou cuidar da recepção, ou vou cuidar da... Sabe? Porque se a gente acha que a gente vai simplesmente fazer uma prece e já conseguir ali se harmonizar, dificilmente na nossa condição espiritual nós conseguimos isso. E aí o veículo dessa transfusão deve ser... Aí, Silvana, quando ele diz assim, e o veículo dessa transfusão deve, sem dúvida, ser bem cuidado, aí vamos falar ser bem cuidado com cuidar-se bem. Então, quando você fala ser bem cuidado, parece que é alguém que vai cuidar de você. Parece que é alguém que vai fazer com que fique tudo bem para você. Não, é cuidar-se bem. Então, o que é cuidar-se bem? Eu vou cuidar da minha alimentação, eu sei que eu tenho que ponderar na minha alimentação, porque eu trabalho com passe. Eu vou cuidar do ambiente, eu vou chegar na casa espírita de uma forma mais comedida, com respeito, sabendo que eu estou chegando num lugar de oração. Então, imagine, graças a Deus, hoje isso não acontece, a gente tem a música aqui, as pessoas já começam logo a ficar em oração ali. Imagina, chega a pessoa, abre a porta e aí, quer dizer, a pessoa até assusta. Então, assim, né? Você não ter noção. Então, a gente tem que procurar cuidar do ambiente, cuidar das nossas companhias, né? O tipo de pessoas com quem a gente está convivendo no dia a dia. Eu quero me libertar do vício da maledicência, mas eu ando com aquela mulher que é fofoqueira toda a vida, só faz falar mal na minha tesoura. Ué, como é que eu vou mudar? É a mesma coisa do cara falar assim, eu quero largar o vício do cigarro, mas tá sempre na rodinha dos amigos lá, que todo mundo fuma, só ele que não fuma. Entende? Então, a gente tem essa responsabilidade. E aí, aconselha Emmanuel que a higiene, a temperança, o que é a temperança, né? É o equilíbrio, é a gente pensar antes de agir, é a gente não agir de sopetão, né? Então, a higiene, a temperança
a medicina preventiva. Gente, o que é a medicina preventiva? A prevenção vem através do quê? Da vigilância, do cuidado, de você saber que você tem que cuidar da vigilância. Você tem que estar atento. E a disciplina, jamais deverão ser esquecidas. Então, olha só, temperança, medicina preventiva, temperança, vigilância e disciplina. Isso é o mínimo que o trabalhador precisa ter. Porque sendo ele um canal, porque ele tem ali a mediunidade, ele tem aquela possibilidade de estar aplicando um passe, ele é muito assediado. Então, se ele não cuida do seu temperamento, se ele continua sendo uma pessoa aloprada, e tudo que ele faz é no supetão, e não pensa para fazer, depois arrepende, e cria confusão, como é que ele vai estar sendo um passista? Como é que vai integrar ao corpo de passista da casa? Né? Se é a pessoa que é invigilante, vira e mexe, tô pensando nisso assim, tô com vontade de jogar meu carro na frente do caminhão. Poxa, isso é uma invigilância tremenda. Porque isso, com certeza, são irmãozinhos que estão ali querendo te ver no buraco, no fundo do poço. Então, você pensou, opa, isso não me pertence. Imediatamente já muda a sintonia, busca uma oração, busca ouvir uma palestra, uma leitura, né? Vigilância. E a disciplina. Disciplina é o que a Emmanuel falou com a Chico. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir crescer, progredir, sabe? Aprimorar em qualquer função da nossa vida, não só na casa espírita, se nós não tivermos disciplina. Então, aqui ele ainda diz, olha, adverte ainda que tudo na vida é afinidade e comunhão sob as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Olha o que ele diz aí, doentes afinam-se com doentes. Então, tudo na vida é afinidade, comunhão sob leis magnéticas. Significa que eu vou atrair para perto de mim aquilo que eu estiver pensando. Eu vou atrair para perto de mim o que eu estiver sentindo. Porque eu posso não falar, mas se eu estou sentindo, eu estou lá na sala de passes, e naquele momento entrou alguém para tomar um passe comigo, e na hora eu penso assim, não suporto essa pessoa. Acabou. Que tipo de energia que você vai ceder para aquela pessoa? Né? Como é que você acha que a espiritualidade vai ter que fazer um filtro aí nesse pó, vai ter que fazer um filtro nesse coador que está cheio de pó de café para poder chegar algo limpo até o paciente? Não vai. Então, ao invés de estar doando algo de bom para o paciente, você vai estar piorando a situação dele. Né? Tem que se conhecer, né? E aí, olha que bacana que Emmanuel diz assim, o médium receberá sempre de acordo com as atitudes que adotar perante a vida. Então, quanto mais você der demonstração que você está buscando o equilíbrio, que você está buscando a temperança, você está sendo vigilante, você está procurando ter disciplina, mais você vai receber da espiritualidade. Nós já falamos desse capítulo anteriores aí, falando sobre o bem, né? As vantagens de você trabalhar na mediunidade. Então, é um esforço que é seu. Você não tem que chegar aqui cedo, porque a dele falou que tem que chegar cedo. Não, você tem que chegar cedo, porque isso tem que estar na sua consciência que tem que chegar cedo. Então, imagine, nós vamos ali para a sala de passe, você chegou de uma briga lá em casa, né? Aí você tem aqui meia hora do evangelho, que sempre a gente está aqui no evangelho antes do passe. Vamos falar até do passe coletivo da quarta-feira? Aí tem um momento da palestra ali, que normalmente está dentro do evangelho também, mas você não conseguiu se acalmar. Você não conseguiu se acalmar. Então, como é que você vai simplesmente chegar e falar, não, eu vou aplicar o passe? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, quando você chega mais cedo, quando você já chega ali uns 15 minutos antes, então, por exemplo, começa às 19 horas a palestra. Chega aqui umas 15 para as 8, 15 para 7, 15 para 7, você já cumprimentou ali os amigos ali fora, entra em silêncio, já fica aqui em oração, já começa a fazer silêncio. Lembra que eu botei o vídeo do silêncio da mente tagarela? Né? Esse vídeo, 4 minutinhos do Raul Teixeira. Então, gente, a nossa mente tem hora que a nossa mente não está falando, não. Tem hora que ela está gritando, de tanto barulho que a nossa mente faz. Então, pergunto a vocês, o passista, como é que ele pode... Oi, Adil, você quer falar alguma coisa? Não. O passista... Esse vídeo que você passou hoje foi ótimo. Não é? Como é que o passista pode estar ali, muitas vezes, tá ali sentado na cadeira, está ouvindo o evangelho, né, tá ouvindo a palestra, mas a cabeça está a mil. Aí depois chega a hora do passe coletivo, ele levanta. O que ele vai estar aplicando ali, gente? Se ele não conseguiu limpar seu pensamento, silenciar, sabe? Oi, Adil.
Ele está ali, mas não está fazendo papel de passe, de médio ali, que está passando a energia. Isso é muito sério, porque assim, o que Martins Peralta está mostrando para a gente é que não adianta você fazer para enganar as pessoas. Você pode enganar as pessoas, mas você não consegue enganar a Deus. E a espiritualidade, né, que coordena os trabalhos, que está vendo. Então, aqui diz assim ainda, cadê a bênção? Tá aqui. Naturalmente, nenhum de nós, nem passista algum, terá pretensão de obter, nos serviços a que se consagra, os sublimes resultados alcançados por Jesus em todos os lances do seu apostolado de luz e pelos apóstolos em numerosas ocasiões. Entretanto, educar-nos mentalmente e curar-nos fisicamente, a fim de melhor podermos servir ao próximo, afiguram-se-nos impositivos a que nos não devemos subtrair. Olha quanta coisa Martins Peralta falou aqui. Primeiro, quando ele fala que nós não podemos achar que vamos ter os resultados alcançados por Jesus, é porque Jesus, ele era portador de virtudes e de capacidades que nós ainda não temos. Jesus tinha fé, uma confiança irrestrita em Deus, no Pai confiava em Deus, e uma moralidade que a gente nem questiona. Então, Jesus tinha todo esse pedal. Mas quando Jesus disse assim, vós sois deuses, no sentido de podermos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, quando ele dizia assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, o que ele estava dizendo? Que nós somos luz. O que nós temos que fazer é essa luz brilhar, né? E quando ele disse para os apóstolos, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, ela se transportaria. E aí nós vamos compreender que essas montanhas que Jesus falava, não era montanha de terra, mas as nossas fragilidades, as nossas mazelas morais, né? As dificuldades que a gente vai vencer, mas principalmente as nossas mazelas morais. O orgulho, o egoísmo, a inveja, né? Todas essas, não dá nem para enumerar. E quando ele fala que educar-nos mentalmente e curar-nos fisicamente, o que ele está... Educar-nos mentalmente e curar-nos fisicamente, a fim de melhor poder servir ao próximo. Figuram-nos impositivos que nós não devemos seguir. Auto. Não estou escutando nada. Será que caiu a internet? Ficou mudo, ó. Oi, meninas. Estão me escutando? Acho que não. E vocês da internet?
Ó, no celular tá que eu estou aqui. Não sei se estão me vendo, mas de qualquer maneira vamos seguir para finalizar, né? Não sei se vão me ouvir, não, porque parece que a live caiu, mas tudo bem. Então, vamos seguir. Então, a melhoria mental, mente equilibrada, pacificarmos o nosso coração, só depende de nós, deixa ele desabafar para lá, tá precisando. Ter foco, urgente de foco, eu falo muito aqui, lembra na hora que a gente faz a oração inicial, eu falo assim, vamos fazer aquele exercício de estarmos presentes aqui de corpo e alma. Então, é você estar aqui pensando no que você está fazendo aqui. Aí o médium está lá aplicando o passe e está pensando na máquina de lavar que ele esqueceu de desligar, ou no feijão que não pôs para cozinhar. Acabou. É sintonia. Se na hora ele leva o pensamento dele lá para fora, foi para lá a energia dele. Então, é muita responsabilidade. E a outra coisa, né? É a reforma íntima. A nossa busca para que possamos nos melhorar. Temos defeitos? Milhares, né? Até porque a gente sabe que nós não somos como Jesus. Mas isso não pode nos incentivar a desanimarmos do trabalho. Porque, sempre eu falo também, se Deus fosse esperar os perfeitos para falar do seu evangelho, não teria aqui na Terra ninguém falando do evangelho de Jesus. Ninguém. Ninguém estaria falando do evangelho. Então, apesar dos nossos defeitos, que todos temos, alguns mais, outros menos, alguns maiores, outros piores, mas todos temos, e Deus é que sabe, né, qual a proporção que pesa na nossa conta, porque às vezes eu tenho um defeito porque eu não consigo enxergar que aquilo ali é um defeito. Então, meu peso é 1. Mas às vezes eu tenho um defeito porque eu gosto daquele defeito, eu gosto de ser daquele jeito, não adianta ninguém falar que eu não vou mudar. Aí o peso é outro. É tipo assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, aí de quem tentar mostrar que não deve ser assim. Exatamente, a síndrome da Gabriela, né? Então, esse aqui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, síndrome de Gabriela. Não rola não, né? Porque ninguém nasceu assim para morrer assim. E aí, Emmanuel, ainda mais na frente, ele diz assim, olha, o médium precisa afeiçoar-se. Gente, nossa, esse parágrafo aqui é maravilhoso. Olha o que ele diz. O médium precisa afeiçoar... Dá para ligar na televisão se quer? Não, tá bom. O médium precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à melhoria de si mesmo, a fim de filtrar para a vida e para os homens o que signifique luz e paz. Então, eu, enquanto médium, que estou ali a transmitir uma energia para o meu irmão que está me necessitando, eu preciso afeiçoar-se à instrução. O que significa isso? Tem que estudar. Você precisa ter conhecimento. Mas não só conhecimento. Você precisa ter também bons sentimentos. Você precisa ter o amor. Você precisa ter a caridade, a empatia. Então, às vezes, a pessoa radicaliza e fala assim, não, o passe é feito, basta você ter amor. Aí, basta você ter amor, você vai manipular os fluidos lá do jeito que você não tem nem noção do que está fazendo. Vai dar, às vezes, um travamento energético ali na pessoa, uma congestão, que ele vai sair daqui pior do que chegou. Então, você não pode fazer sem ter conhecimento. Né? Mas não basta apenas você ter conhecimento, porque tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas não colocam em prática o que sabem, e muitas vezes não tem o resultado, porque não colocam o amor naquilo ali. Então, não funciona também só com técnica. Não é algo assim que friamente vai tocar o coração das pessoas. Né? É aquilo que eu falo, questão de cantar, né, Silvinha? Quando eu estou realmente muito envolvida com a música, que eu sinto que a espiritualidade está junto, toca o coração das pessoas. Mas se eu estiver aqui sozinha, só eu tocando, não toca, porque não acontece nada. Eu nem sinto nada. Mas na maioria das vezes eu sinto que não estou sozinha cantando. Mas aí que entra aquela sintonia assim, de pensar, exatamente. Porque eu não sei qual música você está querendo, mas a pessoa, os espíritos que estão do lado, sabem. Então, na hora que você pensa na música lá, eles fazem a leitura do seu pensamento. E aí fala, quer dizer, sopra para mim aqui, intuitivamente eu acabo cantando. Entendeu? Então, aqui diz assim, não devemos concluir o presente capítulo dedicado de coração aos fascistas do nosso abençoado movimento espiritista, sem que lembremos outros requisitos não menos importantes para os que operam no setor de passes em instituições, que é na semana que vem que nós vamos ver. Então, só lembrando aqui que o médium, ele não tem só que estudar, ele tem que gostar de estudar. Porque quando você estuda por obrigação, você não aprende o que você aprenderia se você estivesse realmente estudando por prazer, por aprender.
A gente tem que gostar de aprender, né? E é tão bom quando você... Gente, hoje, quando vem aqueles 4 minutinhos do Raul Teixeira ali, que delícia que foi ouvir o Raul falando da mente barulhenta. E eu falei, não, tem hora que a minha mente não está falando, ela está gritando, então, né? Disciplina. Então, a gente tem... Por que o médium precisa estudar? Porque ele precisa conhecer o fenômeno. Ele vai estar trabalhando ali com a manipulação de energias, com fluidos, ele tem que conhecer. Se ele não estudar, como é que ele vai ser médium só pelo amor? Vai ser passista só pelo amor? Né? Ele tem que ter instrução, estudo e vencer a preguiça mental. Por que muitas vezes nós não estudamos? Por causa da preguiça. Vamos estudar o livro dos médios. Não, o livro dos médios é muito complicado, não gosto não. Vamos estudar lá o Evolução em 2 Mundos. Não, esse livro é muito complicado. Preguiça mental. Preguiça mental. Quando se a gente resolver começar, basta dar o primeiro passo. Olha bem, não sei quando nós começamos esse Martins Peralta, mas quantas pérolas já veio para nós nesse livro.